Olá, muito boa tarde, bem-vindos às Conversas na Eclésia. Durante esta semana falamos do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Este ano, com a temática Passados Complexos, Futuros Diversos. Na nossa companhia temos a gentileza de estar connosco a doutora Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica. Doutora Sandra, este ano, e há quase 40 anos que este Dia dos Monumentos e Sítios é assinalado, este ano com uma temática muito curiosa: passados complexos, futuros diversos. O que é que isto nos pode dizer? Bom, esta temática é um grande chapéu onde, na verdade, cabem muitas histórias associadas ao património cultural português, que é feito exatamente disto, é feito de passados, muitos desses passados efetivamente complexos, e ao longo de cada momento, porque passou o património, assistimos sempre a futuros, a concretizações, a consequências efetivamente diversas. E eu creio que difícil será não encontrarmos exemplos que se inscrevam plenamente nesta realidade. E no caso do património cultural da Igreja, de um modo particular, ele é uma materialização inequívoca dessa evocação de passados ricos, de passados complexos, eu diria sobretudo de passados absolutamente identitários, que foram sendo determinados e definidos com, enfim, muitos rumos, com múltiplas consequências, e o património é isso, aquilo que nós hoje temos é exatamente isso, é o resultado dessas muitas fases, dessas múltiplas consequências associadas a processos históricos, associados a intervenções materiais nos edifícios, de que eu diria praticamente todo o património da Igreja é um reflexo absolutamente direto. Aqui com muitas lições para tirar-nos para os dias de hoje. Sim, absolutamente, com muitas lições para tirarmos para os dias de hoje, sobretudo porque hoje todos nós somos herdeiros dessa sequência de histórias, dessa sequência de passados e daquilo que nos diferentes momentos foi sendo a história de cada edifício, de cada monumento, e enfim, hoje são de resto temas tão na ordem do dia, quando ainda tão recentemente nos interrogamos tanto sobre o simbolismo e sobre o significado que muitos destes monumentos e muitos destes edifícios têm, e o modo como hoje olhamos para eles e o modo como hoje os conservamos e preservamos. Doutora Sandra, temos aqui assim algum exemplo que nos pudesse dar, que mostrasse esta temática, estes passados que foram complexos e que agora têm um futuro diverso? Bom, nós poderíamos falar de qualquer exemplo, na verdade, qualquer edifício traduz de uma forma muitíssimo eficaz esta ideia, este mote que foi lançado para este dia deste ano 2021. Mas uma vez que estamos a fazer este percurso e este roteiro por alguns exemplos de património, e tendo começado por mais a sul com Évora, eu daria eventualmente hoje um exemplo de um edifício em Lisboa, a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, que é, na verdade, tal como muitos outros, como disse, mas que, enfim, configura, na verdade, um excelente exemplo dessa evocação de um passado identitário, de um passado multifacetado, e aquilo que nós temos hoje é, efetivamente, uma consequência de todos esses diferentes momentos. É, desde logo, um templo que é simbolicamente associado à conquista cristã, à conquista de Lisboa, no século XII, depois do cerco de 1147, é um edifício simbolicamente muito ligado, desde logo, à promessa que Dom Afonso Henriques faz de construir fora das muralhas, no local onde simbolicamente teria assentado arraiais, um templo, e portanto resulta desde logo do cumprimento desse voto, e depois é um edifício que vai estar associado a diferentes momentos, não só da história de Lisboa, mas da história de Portugal. A passagem de Santo António pelo Mosteiro, por exemplo, no tempo em que foi cônego regrante de Santo Agostinho, justamente a ordem religiosa à qual o edifício foi entregue, e depois um momento muito importante e também altamente representativo, já no século XVI,
com uma obra que, enfim, de uma representatividade simbólica na dinastia filipina, portanto, o grande símbolo de um tempo também muito especial da história de Portugal, essa apropriação daquilo que era já um símbolo da nacionalidade pela dinastia filipina, vai torná-la, de facto, um exemplo absolutamente matricial em vários domínios, e desde logo no domínio da arquitetura. A Igreja de São Vicente de Fora serviu de modelo, de base matricial para a construção de muitas outras igrejas a partir do século XVII e do século XVIII. E depois, tal como muitos outros exemplos, é também um repositório, através dos seus bens culturais, através das suas obras de arte, desses diferentes momentos da história, daquilo que foi o esplendor de muitos desses momentos, nos domínios da azulejaria, da pintura e tantas outras áreas, que ali se concentram e se preservam. A Igreja de São Vicente de Fora é também, tal como tantos outros exemplos, uma materialização perfeita daquilo que foram as várias reutilizações e aquilo que foram as várias consequências que diferentes processos históricos tiveram para o património religioso português, como a extinção das ordens religiosas, a Lei de Separação de 1911 e tantos outros episódios, até à sua instalação recente do Patriarcado de Lisboa, que hoje tem ali a sua sede. E, portanto, para chegar até aos dias de hoje, este património, teve que haver aqui múltiplas ações de preservação, de conservação, doutora Sandra. Sim, absolutamente. Como tantos outros edifícios, também muitos momentos de abandono, é verdade, ao longo da história, de dilapidação de património, mas também a capacidade deste património se reerguer através de novos usos, através de novas funções, como é o caso na atualidade, com a instalação, por vezes, de equipamentos museológicos, como é também o caso do Museu dos Patriarcas, na Igreja de São Vicente de Fora, que procura de algum modo contar a história da Igreja lisbonense através de um conjunto de peças associadas à Diocese de Lisboa, precisamente, e portanto são longos processos que com certeza terão e têm seguramente continuidade nos anos que se vão seguir. E temos aqui também esta importância da preservação e da conservação deste nosso património para chegar até aos dias de hoje, podermos visitar e deixarmos para as gerações futuras. Hoje falámos da Igreja de São Vicente de Fora, aqui na capital, em Lisboa, com a ajuda da doutora Sandra Costa Saldanha. Muito obrigada.